Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Chegamos ao terceiro domingo da Páscoa. Jesus ressuscitado está entre nós. O evangelho deste domingo pascal encontra-se em Lucas capítulo 24, versículos de 13 ao 35. Hoje vamos refletir sobre a passagem dos discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tomados pelo espanto e pela decepção, 2 discípulos se desligam do grupo e fogem. Emaús pode ser compreendido por todos nós neste domingo como lugar da fuga, do desespero, da tristeza, do medo. Muitas vezes Emaús está aí dentro de você. Quando você foge da realidade,
foge dos problemas, dos desafios, se trancafia, se esconde, cobre a cabeça. Frente ao nosso desespero, às nossas decepções, às nossas tristezas, o Senhor se coloca, sempre ressuscitado. Quer dizer que Ele vem trazer vida a tudo aquilo que está nos levando vagarosamente à morte. Mas os discípulos não conseguem reconhecer na presença do forasteiro a presença daqueles que eles tanto acreditaram, amaram e que fora crucificado, deixando a decepção no lugar da esperança. Para vocês verem o quanto o medo, a tristeza, a insegurança, as decepções, os fracassos nos paralisam. Jesus ia fazendo com que eles compreendessem o que havia acontecido, esclarecendo a eles o projeto de Deus já revelado nas Escrituras. Eles iam compreendendo, a ponto de sentirem o coração arder, mas os olhos não abriam. Eles continuavam no escuro. Quando chegam a Emaús, o Senhor faz que vai seguir. Eles pedem que ele fique. Porque a presença do forasteiro devolveu ao coração deles a paz que a cruz havia tirado. Eles querem levar esta paz para dentro de Emaús. É tarde, o dia já declina. Não vemos a luz, estamos no escuro. Fica conosco. Quando acolhemos a palavra no escuro de nossas vidas, a palavra nos ilumina. E mais que nos iluminar, ela nos aquece. E faz com que a gente veja o que a escuridão outrora nos impedia de ver. O gesto tão profundo de repartir o pão. Naquele gesto, naquela partilha, a palavra aquece e ilumina tanto o interior e a vida daqueles 2 discípulos desiludidos, a ponto de abrir-lhes os olhos e eles dizerem: meu Senhor e meu Deus. Se os olhos agora reconhecem que Jesus ressuscitado está entre eles, eles não precisam mais desta presença física, porque ela já é presença real na Eucaristia. A palavra fez do pão presença real de Jesus. Eucaristia. Agora, eles só precisam se alimentar do pão eucaristizado
para se fortalecerem na fé e acreditarem na palavra que faz o coração arder. Assim nós percebemos que a trajetória de Emaús é, na verdade, a celebração da Santa Missa. Encontro com Jesus na palavra que faz o coração arder. Encontro com Jesus na Eucaristia que abre os nossos olhos para crer. E eles que pediam o forasteiro para ficar, porque a noite já declinava, agora não temem mais a noite e fazem o caminho de volta. Porque lá fora pode ser noite, mas se aqui dentro é dia, eu enxergo a meta. Eu sei qual é o caminho e sei aonde quero chegar. E eles que fugiam e se ausentavam da missão, agora se fazem pregadores desta boa notícia diante dos 11 apóstolos, contando tudo aquilo que experimentaram e como reconheceram Jesus no partir do pão. Neste domingo, somos chamados pela fé a reconhecer a presença de Jesus na palavra e na Eucaristia. Que a palavra desse domingo faça o nosso coração arder e que o pão partilhado no altar abra os nossos olhos para compreender que Jesus não está ausente. Ele está no meio de nós. E que desta experiência depende a pregação, que fará com que tantas e tantas outras pessoas acreditem. Mas não podemos nos esquecer que o reconhecimento do Cristo se dá no partir do pão. E que nós seremos reconhecidos como cristãos, como portadores da presença de Cristo, quando verdadeiramente soubermos partilhar o que temos, o que somos. Partilhar o nosso melhor, partilhar o nosso tudo. É na partilha que mostramos Jesus ao mundo. A caridade é o dom maior. O amor é a rede que traz as pessoas às praias de Deus. E nessas praias, elas serão sempre recebidas com a força da palavra e do pão partilhado. Sentido e centro da vida cristã. Que Deus te abençoe para o desafio e as alegrias de mais uma semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos.